Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma diária de gravação do Feminino Cast. Um espaço que, como você sabe, é um espaço para que você possa ouvir histórias e se inspirar. Hoje eu trago uma convidada que tem uma pegada muito bacana do autocuidado para a saúde mental e bem-estar. Eu vou apresentar Ana Volpon, palestrante, mentora para empresas em saúde mental e bem-estar corporativo. Ela até nos disse que ela vem também fazendo palestras, atuando como consultora. Isso é muito importante na questão das empresas. Autora de Autenticidade, o melhor tempero da vida. Fundadora do grupo Avera e host do Mindful Cast. Ana Volpon, muito obrigada pela sua presença. Eu sei que o nosso dia é corrido, então, assim, eu dou muito valor para o tempo que a nossa convidada tira para estar aqui. Então, muito obrigada, viu? Obrigada, Lê, você pelo convite, por estar aqui nesse espaço delicioso de conversa. Gostoso, né? Muito bom, muito bom. Parabéns pelo teu programa. Obrigada. E, Ana, como a gente estava falando um pouco fora das câmeras, eu adoro conhecer o eu interior, sendo redundante, da minha convidada. Então, você tem esse seu trabalho muito bonito e muito sensível, né? Porque trabalhar com o interior, pensar no bem-estar, na saúde mental, para mim demanda uma sensibilidade muito grande. Você também, quero que você fale depois para mim da Ayurveda, mas eu quero que você me diga, Ana, lá de trás, criança, como que era a sua vida? Você já imaginava que trabalharia com isso? Você teve alguma inspiração em casa? Me conta um pouco disso. Conto, Ale. Inclusive, um pouco da minha infância tem no meu livro, Autenticidade, o Melhor Tempero da Vida, que eu vou te mandar de presente Obrigada. depois. Olha, a minha infância foi uma infância no interior de São Paulo. Eu aprendi desde cedo a me virar. Nós somos em 4 filhos, né? Eu tenho mais 3 irmãos, 2 meninas e um menino. E eu sou a mais velha. Então, eu, aos 10 anos, menos, até eu já cuidava, já ajudava a cuidar dos meus Você irmãos. é a mais Eu velha? sou a mais velha, é. E assim, com 4 filhos dentro de casa, meus pais, eles soltaram um pouco a corda pra gente se virar, porque era muita criança, né, Sim. pra dar conta de Um tinha tanta que cuidar do agenda. outro, não tinha jeito. E de tanta agenda, Sim, né. sim. Então, assim, quando eu falo de soltar a corda, eles deram autonomia pra gente. E o que eu vejo que, assim, é um grande superpoder que eu tenho, que é Verdade. de ser agilizada, sabe. Então, eu aprendi desde cedo a ser Uma agilizada, pessoa prática. a fazer as coisas acontecerem, a não perder tempo com bobeira. Então, bobeira que eu digo assim, sejam assuntos, sejam conversas, sabe? Seja essa perda de tempo que drena a nossa energia É, e, e acho que dissolve mesmo a saúde mental, né? sim. Então, acho que esse espaço de silêncio, esse espaço de autoescuta, eu consegui desenvolver e preservar, de certa maneira, por conta de ser agilizada em tantas outras coisas, né. Sim. Também fui escoteira quando era Ai, que criança, por bonitinha. muitos anos, É. então com 10 anos eu já acampava, ficava uma semana em julho acampando, e acampando não é acampamento Nutella, sabe, igual a gente vê aqui aos Sim. arredores de São Paulo que as crianças falam: "Ah, a gente vai acampar", é tudo infraestrutura de hotel, né. Sei. Não, o meu acampamento Era escoteiro era raiz. raiz mesmo, a gente tomava banho no rio, a Hum. gente cozinhava em fogueira, Isso tudo no interior de São no Paulo? interior de São Exatamente em que Paulo, cidade? Araçatuba. Tá. O acampamento era numa cidade próxima a Buritama, em julho, e em janeiro eram 15 dias em Urubupungá, que é divisa com Mato Grosso do Sul. Sim. Então a gente viajava, acho que dava umas 2 horas de ônibus. E, gente, assim, vocês não fazem ideia o que que é um acampamento desses, né. Eu imagino que muita gente não Eu faça não tenho ideia. ideia. Me conta um pouquinho. Dormir em barraca de lona mesmo, igual os militares, assim, igual a gente vê em filme. Você tinha quantos anos? Desde os 10 anos eu fazia isso. Novinha? Super Dos novinha. 10 Mas até conta os para mim, assim, um pouco, 16. eu me interesso, eu gosto eu queria entender como é que é. Então, a dinâmica, assim, do um acampamento escoteiro, na minha época, eu não sei como é hoje, mas na minha época e daquele grupo escoteiro, o Grupo Escoteiro Dom Bosco,
Eh, Nossa, era muito incrível, porque a gente realmente construía a nossa casa, porque a gente Bacana. construía as As barracas, a gente barracas. construía os utensílios que a gente ia usar, então as mesas, os bancos, as cadeiras, eram meninos e meninas, mas claro, o acampamento era separado, entre meninos e meninas. Mas se a gente precisava, sei lá, pegar um tronco, a gente só pegava o que estava ali no chão, disponível, né. Aham. Precisava arrastar alguma coisa mais forte, que precisava de ajuda, os meninos também ajudavam. Então, assim, a gente era uma cooperação maravilhosa, Que legal. né. E logo cedo eu já desenvolvi habilidades que me levaram a ser uma das líderes da tropa, né, Aham. então eu também era líder ali de uma patrulha, e aí eu colocava a gente, discutia muito as coisas e decidia em conjunto, mas as líderes é que decidiam, né. Sim, dava uma palavra final, Dá uma né? palavra final, então, tudo tinha horário, tudo tinha regra, tudo era muita disciplina. E eu acho, sinceramente, que a disciplina é que forja pessoas, assim, mais resilientes e mais preparadas para a vida, Eu né. também acho. Eu gosto muito dessa questão da disciplina. Eu até brinco que algumas coisas na vida, para mim, é uma receita de bolo, sabe? Você tem que seguir lá as coisas e a chance de dar certo é muito grande. E a questão da disciplina É, e da praticidade, né, que você falou que você tem, você usou até outra palavra, agilizada. agilizada. Porque assim, eu acho que realmente no nosso dia de hoje, a gente deixa que muitas coisas roubem o nosso tempo útil, Uhum, né, uhum. e isso faz muito mal. Tem até uma questão que eu nem coloquei aqui, como eu te falei, as perguntas aqui são o norte, mas que me veio muito à cabeça. Eu, há 3 anos atrás, tive um câncer de mama, e foi num momento da minha vida que eu estava muito assim, estava num burnout, sabe. Uhum, E depois você começa, passei por essa situação, tudo, graças a Deus fiquei bem, porque eu peguei muito cedo, ainda estou naqueles 5 anos de acompanhamento, claro. mas, eu comecei a ver a importância de você ter esse olhar para si, desse autocuidado, esse bem-estar, e É, você tem um trabalho muito voltado a isso. sim. Inclusive nas empresas, você trabalha isso nas pessoas? Como que é a sua consultoria, a sua mentoria? Sim, então nas empresas eu entro mais como palestrante e palestrante é muito pontualmente, né, mas assim, é um trabalho pontual nas empresas. Eu gosto mesmo é de entrar na rotina, eu Hum, gosto mesmo é de entrar num circuito de aprendizado, tá. porque passa muito por letramento mesmo, Sim, letramento de líderes. A gente vê hoje empresas adoecidas, porque os líderes eles não estão preparados emocionalmente. verdade. Então eu entro com esse letramento, inicialmente, geralmente, iniciando pelos líderes, porque eles têm um impacto absurdo frente aos demais, né, são um exemplo, não existe, um melhor jeito de liderar se não for pelo exemplo, então se Com eles certeza. próprios não se reconhecem como desequilibrados, porque gente, quando a gente fala em desequilíbrio, a gente fala: "Ah, mas você tá falando que a gente é doido?". Não é isso. Mas Sim, as pessoas estão com falta de equilíbrio mas isso é verdade. emocional, né, E é se um não fato. reconhecem, para mim é um sinal de que está mais desequilibrado ainda. Exato, então é o desequilíbrio de vida, né, o quanto que a gente é um ser único, integral, corpo, mente, espírito. A gente é um ser único e integral entre trabalho e vida social, vida privada, não existe separação. É Então a gente verdade. carrega a casa para o trabalho para casa, tá tudo misturado. Então se você o quanto você deposita, né, de tempo ali no trabalho, o quanto você deposita de tempo para sua família, para os seus hobbies, para o seu descanso, para o seu lazer, né. A Verdade. gente, acho que já saiu um pouco dessa cultura da produtividade incessante, de que dormir era perda de tempo, de que descansar era coisa para preguiçoso, né. Sim, Então, assim, eu acredito que a sociedade está com um olhar mais atento para essas questões, porque está cansada de adoecer. é verdade, E é as verdade. empresas estão perdendo bilhões em relação a isso. Então, respondendo a tua pergunta, eu entro com letramento mesmo.
E aí, voltando pro escoteiro, eu entro com rotina, porque lá no escoteiro, eu aprendi desde cedo o que era rotina. E o porquê que a rotina é tão importante. Quando a gente tem rotina, a gente deixa de perder tempo, né? Então, você vê como Exato. tudo está E interligado. você tem tempo para tudo, inclusive para coisas, né, Exato. que voltam para o nosso bem-estar, É, né? É isso exato. aí, né? Exatamente, porque a rotina, para mim, ela é libertadora. E Aham. não só para mim, esse é o meu olhar sobre a rotina, mas de fato ela é libertadora, porque você, quando sabe o que tem que fazer e faz sem ter que pensar naquilo, né? Você tem ali a sua rotina de bem-estar, a sua rotina de autocuidado. Você faz aquilo porque aquilo é o seu estilo de vida. É. Então você deixa de perder tempo e de entrar em conflitos consigo próprio, porque para a grande maioria das pessoas, o seu maior rival é si próprio, É. né. Então você para de duelar ali, de degladiar consigo próprio, se você vai ou não fazer ginástica naquele dia. Se Ou você seja, aquilo já faz parte de você. Não existe Exato. um debate, aquilo já é automatizado, né? Não é nem automatizado, você já Incorporou. Eu incorporou. uso muito essa É, palavra, incorporou. incorporou. Quando incorporar, a coisa vai e vai fácil e vai fluida, Sim, sim. né. Não é aquela coisa que, ai, dói, que demora, que o tempo não passa, que você fica arrumando desculpa para não acontecer. Então, assim, são pilares de uma vida que, você desenvolve uma vida mais saudável e mais, eh, consistente e com equilíbrio que É, realmente se sustente, exato. né. Não é algo que você vai fazer uma semana, então aquela empolgação de início de ano, todo mundo se matricula na É, academia, é. até o carnaval pronto, já ficou meia dúzia ali, né, de gato pingado. Aliás, o meu marido, ele é da área do esporte, ele fala que a academia ganha muito dinheiro com aluno que faz matrícula e não vai, É, né? É uma porcentagem significativa, né? Porque a pessoa vai lá, parece que ela faz, é como se ela fizesse a matrícula, ela estivesse fazendo a parte dela, mas é. aquilo não está incorporado nela, então não vai acontecer, né? Mas ela já se sente melhor só de ter feito a matrícula, né. É, exatamente. Ou de comprar o tênis novo, a roupa É, nova, bom, tudo que bem, eu nunca acho que tudo tem veste. sua validade, mas assim, como você É. mesmo falou, eu acho que a gente tem que incorporar. E é numa dúvida, quando você traz isso para uma empresa doente, que Uhum. talvez já venha carregando isso daí sem perceber, né? Porque eu acho que a gente entra num looping que você não percebe. É. Eu me coloco como um exemplo, porque eu sempre fui uma pessoa que muito preocupada no meu bem-estar e tal. Quando eu me dei conta, eu estava nessa loucura. Eh, eu não percebi, isso que eu quero dizer, eu não percebi. Sim. Então a minha pergunta E objetiva sendo preocupada, você não percebeu, exato, isso que eu né. quis dizer, Eu entendi. exatamente. Aham. Então numa empresa que você tem, uma empresa que está naquele capitalismo absurdo, que como você mesmo falou, as coisas estão mudando, mas tem muita gente ainda que não está assim. Hã. Como eles entendem, quando você chega com essa visão? Existe alguma resistência ou um É. alívio? Alê, não dá pra gente querer dourar a pílula, né, porque as empresas continuam querendo lucro e querendo saber o que que elas ganham com isso, né. Aham, Isso é fato. aham. Então, o que acontece é que as empresas estão vendo a conta, eh, em relação à saúde mental aumentar drasticamente, porque, de novo, o mundo tá adoecido. Claro. E olha que dado interessante, a OMS em 2015 ela já apontava a saúde mental como em 2030 o principal fato, a principal causa de afastamento e de doença do mundo. 2030. A gente está em 2025, Ale. Muito perto. Então, assim, a gente não precisa concordar ou não com a OMS de 2015 para ver o que está acontecendo no mundo hoje já, É um né. fato. É um fato. Então, assim, se colocar na ponta do lápis mesmo, e respondendo a tua pergunta, né, e o que que as empresas, se elas, gostam ou não disso, as empresas elas estão ficando meio que sem saída, porque ou elas fazem práticas de prevenção
E é aí que eu entro, né? Porque quando a doença ela tá instalada, como você mesma disse, a doença chegou para você e você não percebeu. É. O trabalho que se tem para reverter isso é muito mais Trabalhoso. trabalhoso, Sendo né? redundante, é isso. Redundante, mas sim. Então, se você pega antes, e como que você pega antes? Através do estilo de vida, através desse letramento, através da prevenção, Sim. né? Então, o letramento entra aí. Entra na prevenção, para que ajustes aconteçam. Mas a doença, o funcionário ele adoece 2 anos antes. 2 anos antes. Então, assim, eu estou entrando em empresas que, obviamente, estão adoecidas. Agora, ou eles param e olham para que, olha, a gente vai fazer isso aqui agora. O resultado, ele é a médio, longo prazo, mas a gente precisa que isso permeie a nossa cultura de alguma maneira e enxergar também que é um pouco, não só para o bem imediato da empresa, mas sim devolver um pouco para a É sociedade, uma sabe? construção, né? É uma construção. Porque, assim, de repente, aquele funcionário que você está trabalhando hoje, ele não vai estar na sua empresa quando ele estiver 100% e incorporado com novos hábitos e um estilo de vida mais saudável. Ele vai estar em outro lugar. Mas, assim, eu acho que a gente está realmente construindo uma sociedade melhor. Se a gente se der as mãos e não sei, eu tenho um olhar um pouco romântico para a história, Ah, mas sabe? eu também tenho, você ia falar isso, é uma visão para o todo. Eu É. acho que você tem, eu tenho falado, desculpa te interromper, mas todo podcast eu menciono isso, Hum, a questão da visão empática e da humanidade, que eu acho que está faltando sim. nas pessoas. E eu penso que quando você faz um trabalho, mesmo sabendo que aquilo não vai ter um reflexo direto em você, mas vai ter um reflexo direto na sociedade no todo, É, você está pensando no ser humano. é, Porque se você tiver melhor, se eu pensar no seu melhor, você pensar no melhor dela e por aí vai, todos nós, vai chegar uma hora que vamos estar melhor, né? é, Então, essa questão é muito importante, né? É uma visão romântica, pode até ser, mas assim, eu tô com você, porque eu acho que a gente tem que ter é, esse olhar para o outro, né? sim. Eu acredito que sim. E assim, no fim do dia, empresas que investem em saúde emocional têm redução de absenteísmo. Tem vários estudos que mostram que cai em 20% absenteísmo, que reduzem 40% as chances de burnout, de crises de ansiedade, de crises de pânico. Então, assim, tem um benefício. É igual quando a pessoa fala: "Ah, eu comecei a meditar, mas eu não tô vendo benefício ainda, né, não tô sentindo nada". As pessoas têm uma idealização sobre a meditação, como tem uma idealização sobre questões de saúde emocional. Então, assim, calma, sabe, a gente também tem que ter um pouco de fé no processo, É. né, um pouco de fé no processo, porque você fazendo com consistência práticas que levam nessa direção, você vai ter resultado, mas tem que ter consistência, Sim, né, tem que acreditar no processo. Então, a mesma questão, fazendo a analogia da meditação, a meditação você não vai ver o resultado, de repente, naquela prática, mas você vai ver o resultado na sua vida, na maneira como você encara a vida, na maneira como você lida com as questões da sua vida, né. sim. E o mesmo acontece nas empresas, então assim, é difícil você fechar numa planilha de Excel ou num gráfico o resultado que isso vai trazer, para sua empresa, mas assim, médio e longo prazo e curto prazo também, as pessoas vão acomodando no sentido de se sentindo melhor, Sim, né, sim. acomodando sentimento, acomodando emoções, acomodando, comunicações, porque tudo passa muito pela comunicação, como a gente se comunica, né, então Sim. eu também trago sobre isso para as empresas. Eu acho, sabe, que quem não entender a importância disso que você trabalha, bem-estar, o autocuidado, o pensamento, no outro, a rotina, enfim, tudo que você falou agora, vai ficar para trás. É, Porque, como você mesmo falou, não são achismos, você tem estatísticas, você tem números, é, né, que mostram isso. Bom, sim. agora eu quero falar do seu livro. Você escolheu a autenticidade como tema central.
O que que na sua história pessoal despertou essa busca para viver de uma forma tão autêntica? Que eu achei lindo isso. É. Bom, a autenticidade, gente, é a gente viver com a nossa verdade, né? Viver através da nossa essência. Sim, E para você identificar isso, porque a essência ela existe, você não vai receber isso, é sua. você já veio É, com isso para cá. Mas a gente vai usando tantas máscaras e tantas figuras e tantas roupagens ao longo da vida que a gente vai se distanciando dessa essência. sim, E aí tem tudo a ver com o autocuidado e com o autoconhecimento. sim, sim. Quando você vai abrindo as portinhas do autoconhecimento, eu falo que é um caminho sem volta. E não tem assim, ah, cheguei, pronto, agora eu tô pronta. Não, porque é um caminho realmente sem volta, né? Você vai e a partir do momento que você começa essa caminhada, é uma jornada infinita Que realmente. você vai se achando, então você vai se transformando, é você. Não tem como É. você se perder, né, desse seu novo encontrar com você mesma, né? É, e aí é assim, é a gente, realmente saber ouvir a nossa voz, saber falar não quando tem que ser dito não, saber falar sim quando a gente quer falar sim, e viver de acordo com a autorreferência, não objeto referência, não aquilo que a gente, vê que a sociedade espera da gente, não aquilo que, eh, a opinião alheia, né, a opinião dos outros. Então, pessoas que são muito inseguras mesmo e que precisam da validação dos outros. A gente está numa sociedade que, bom, é inevitável o julgamento, mas assim, que tanto de peso você dá para o julgamento, né? Que tanto você se importa com o julgamento, porque falar, vão sempre falar, né, mas É, qual é o poder de fala? Por que que você dá tanto valor para a fala dos outros, né, e por que que vo e eu acredito que seja justamente porque você está distante daquilo que você acredita, que você se conhece, porque você não se conhece, sim. né, e aí você acaba indo conforme a maré, porque você está tão distante da sua essência, que aí o que qualquer pessoa fala, pronto, tem poder de fala. É, porque você vai se enfraquecendo, né. Então, Exato. exatamente, essa questão da essência. E quando você falou da palavra segurança, quando você começou a a comentar, né, logo no começo da nossa conversa, sobre a questão dos seus pais terem dado uma certa liberdade, eu acho que para vocês viverem. Uhum. Pelo menos foi assim que eu captei. Isso, ou até mesmo, como escoteira, no escotismo, né, a gente fala Aham, assim, sim. ah, isso vai te fazendo forte, porque você deve ter tido alguns desafios e algumas cascas que você teve que formar aí enfim, para seguir, né. Sim. Isso vai dando uma segurança, eu penso pelo menos assim, que quando você está segura de si, em paz, alinhada com você Uhum. mesma, eu acho que as aprovações e as validações externas, na medida numa medida natural, né, porque você vive em sociedade, claro que você não pode absolutamente desconsiderar, mas que aquilo Sim, não tem um peso tão destrutivo sobre você. Eu sim. acho que você forte, você segura e alinhada com a sua essência, você segue melhor. É sobre isso? É, e assim, não é que você não vai errar no caminho, pelo contrário, mas o que que você aprende com isso, Sim, né. Então, assim, vão ter tropeços, vão ter falhas, vão ter, quedas, né. Isso acontece, é normal, é natural, faz parte do desenvolvimento. claro. Mas se você for olhar para a falha, para o erro como falha, como erro, você dá um peso também para isso, mas se É um você olha aprendizado, como né. aprendizado, Isso, né, ter essa mente de essa vontade de aprender, essa mentalidade de aprendiz, de que: "Poxa, a gente está aqui realmente para troca, a gente está aqui realmente para evolução", né. E a minha primeira escola, que foi a minha casa, foi realmente fundamental para isso. Quando eu falo que meus pais deram liberdade, eles eram muito rigorosos, assim, ah, sim. muito rígidos com a gente, que eu acho bom, eu Eu acho que também foi gosto. foi foi bem bom Eu mesmo. adoro disciplina. Eu também, e eu, procuro educar meus filhos também com bastante disciplina e Você tem rigor. quantos? Tenho 2, 12 e 13 anos, um casal. Mas claro, o mundo de hoje mudou, né.
Mas enfim, eles deram autonomia para a gente poder experimentar, sabe? Então, Sei. a gente foi jovem fazer intercâmbio, então todos nós moramos fora. Eu com 16 anos, Eu os meus também. irmãos com E é 17. excelente, não é? Porque você. Ah, É isso que eu digo. A partir do momento que eles te soltaram, eu imagino que estavam ali. Qualquer coisa que precisasse, papai e mamãe estavam lá. é, Mas, assim, de uma certa forma, te solta, uma liberdade vigiada, né? isso. Eu acho que te permite se construindo É, internamente, vai te fazendo mais forte, porque morar fora, por exemplo, é uma grande experiência, eu pelo menos entendo assim, porque você passa por dificuldades, você se é, sente mais, né, solto, mais frágil até, é. e, né? Né, você sabe que o Jonathan Haidt, que tem um livro incrível, né, e muito estudioso sobre o tipo de educação que a gente dá para os filhos, então o livro dele, A Geração Ansiosa, fala muito sobre isso, assim, que antigamente eh, a gente era criado mais solto, né, com brincadeiras que são brincadeiras de verdade, e que hoje, se você olha em retrospecto, muitos pais vão dizer: "Imagina, isso é impossível, eu nunca deixaria meu filho fazer isso". Então, tinha os trepa-trepas, né, lembra? Nossa, Então imagina, isso não pode, porque se você tem um trepa-trepa hoje em qualquer lugar e uma criança cai, pronto, é indenização, é isso, é aquilo, tem 1000, é. desdobramentos em cima Sim, disso. Você que é advogada, você sabe bem. O mundo foi se fechando, e foi se fechando em quê? Em telas. Então as crianças de hoje, do que adianta, né, aquela supervisão total com os filhos, que eles não conseguem nem ir até a esquina comprar um pão ou cortar o cabelo no barbeiro, que são 2 coisas que eu deixo meus filhos fazerem. Que adianta se você não deixa, você vai criar que tipo de adulto exato. que eles estão, formando, né, que a gente está formando. Então, assim, precisa deixar um pouco. E aí acham que estão fazendo muito bem porque estão dentro de casa, só que estão no celular, e o celular hoje é a porta para a rua. É, Então, assim, antigamente a gente estava um pouco mais solto, mas também a gente estava experienciando, a gente estava vivendo, exato. né. Experiência em celular não é vivência. Meu marido falava ontem isso para mim, de mim. A gente estava lá sentado no sofá e eu lá no celular, mas eu estava olhando meus e-mails, eu tenho essa desculpa. Mas enfim, e ele fala para mim toda noite: "Alê, eu já te disse que tem estudos que dizem que a cognição sua vai diminuindo com as telas". Uhum. Porque é isso. Agora com a inteligência artificial, não sei se você já viu estudos, porque as pessoas não pensam, você joga lá, a É. inteligência artificial faz para você. Então, eu, além dos perigos que as telas têm por si só, essa questão da parte cognitiva mesmo, Uhum. né? Porque a pessoa fica lá ligada naquela tela tal, e como você mesmo falou, a gente não tem, eles não têm aquelas vivências que a gente tinha. É. Eu também fui criada no interior, em São José dos Campos. Então, eu me lembro que a gente andava de bicicleta, siga, como é? Mãe da rua, não sei, seguindo um outro, e brincava no campinho, Uhum. e era livre, e ao mesmo tempo nada acontecia, né? É. Eu não sei o que que é, mas enfim, os tempos estão diferentes, mas assim, eu acho que a gente tem que dar uma parada e retroceder um pouco, sei lá, tá tudo muito estranho, né? Muito É. estranho. Ana, fala para mim do grupo A Vera, que é um grupo que você criou, né, com uma proposta muito conectada à transformação humana. Uhum. De tudo que nós conversamos agora, eu vejo que você tem uma visão muito bacana, muito empática para o outro, né? Sim. Eu acho isso muito bonito. Me conta um pouco desse grupo A Vera. Sim. O Grupo A Vera eu criei porque para sair do meu nome, porque tudo antes era Ana Volpon, e assim, para eu estar dentro das empresas não dá para eu chegar, eu acho que tem outro peso, Eu né. entendo. Então eu quis realmente ter uma outra roupagem, e aí com isso eu, desenvolvi outros recursos também, para que as empresas tenham, um pacote maior, de benefícios e de, como eu vou dizer, de não benefícios, mas assim, de ferramentas, pronto, achei a ferramenta, Tá, achei a a palavra, palavra. de ferramentas para quando eu entro,
para fazer alguma consultoria, algum trabalho. Então, o Grupo Avera inclui os meus outros projetos também, o próprio Mindfulcast, Que eu vou né? falar agora em seguida. Isso tá ali dentro. E é isso, assim, eu desenvolvi uma ferramenta muito bacana diagnóstica para quando eu entrar nas empresas, é a primeira coisa que eu aplico depois de uma conversa, geralmente com RH. E aí eu aplico essa diagnóstica de maneira anônima, né? Cada funcionário recebe no seu e-mail. Então eu consigo mapear por região, por setor. Eu consigo. É como eu enxergo assim, é um mapa de calor, sabe? Então eu enxergo aonde são os pontos focais com maiores questões de saúde emocional. Né? E aí dá para a gente ir destrinchando, é uma ferramenta que também me desdobra em alguns relatórios importantes, porque tudo isso serve de norte para o trabalho que eu vou desenvolver dentro das empresas. Essa consultoria demora quanto tempo? Ou varia? Depende do quanto a empresa quer se aprofundar. Porque tem empresas que querem simplesmente preencher ali uma lista de presença, de que participaram de algumas palestras, de alguns eventos, para que quando a nova NR1 entrar em vigor, pronto, a gente está aqui, Toquite. a gente está aqui respaldado, né? Agora tem empresas que não, que realmente já faz parte da sua cultura, que já tem ali canais de comunicação de saúde emocional, que já tem, né, Uhum. outras frentes de trabalho em relação a isso. E aí o trabalho é muito mais abrangente e profundo, né? Sim, É um sim. trabalho realmente de transformação. É aí que eu prefiro É, atuar, porque obviamente, você está né? na raiz, né? Trabalhando de É, verdade, você sente que realmente a demanda, é, né, é real. E é. deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho explicar um pouco o porquê do meu podcast, que eu até Uhum, estava falando para você, e engatar em algumas perguntas. Eu trabalho com direito de família, mas recebo muitas mulheres com um pano de fundo de uma violência doméstica, uma violência estrutural muito grande. uhum. Né? Eu sempre digo que a gente trabalhou com violência, a gente começou a falar sobre violência doméstica e ainda falamos, e é muito importante que a gente sempre fale para desnaturalizar algumas questões, mas a gente sabe que a violência de gênero é geral. Uhum. Nesses seus caminhos nas empresas, você se deparou com alguma situação, algum pedido de ajuda neste sentido? Me veio isso à cabeça. Olha, os pedidos de ajuda, eles vêm, muito velados, Sim. né, porque eles sabem que eu sou uma consultoria externa, mas eles sabem que alguém está pagando essa conta. Então, existe, não necessariamente de gênero ou de assédio, mas ajudas das mais variadas, assim. Então, acontece sim. Mas de forma velada, como você falou, né? É É, complicado porque dentro da empresa, né? é. Tem que E ter canal, as empresas têm que ter canais, de denúncia, né, sim, anônimos, sim. então isso em teoria, funciona de maneira mais assertiva. E você, uma mulher poderosa, uma mulher que chega lá forte, você já enfrentou, quando eu digo uma violência de gênero, uma violência de: "O que essa mulher está fazendo aqui?", né, porque você chega lá de uma certa forma para colocar ordem, Sim. né. Você já sentiu alguma restrição a ao seu papel como mulher? Sim, não, com certeza, né, a gente é muito nas entrelinhas, Muito, né? é muito nas entrelinhas, então assim, quem não só nesse meu papel, mas assim, foram 22 anos de, carreira corporativa, então inúmeras vezes, aconteceram olhares, insinuações, e não só de homens, mas de mulheres também, Sim. insinuando, questões Legal você que falar isso, porque o machismo, essas coisas, vem de mulheres também, né? muito, Bacana. muito. Eu acho que, assim, dos homens vem de uma maneira muito sem noção, né, porque os homens, eles realmente não estão colocados muitas vezes, a gente não pode generalizar, Nunca. mas não estão colocados em seus papéis, assim, muitos ainda não acordaram de que o machismo existe e que eles são machistas, Sim, né, porque é uma questão é, tão estrutural, foi como eles foram criados dentro de casa, é, foi como eles aprenderam. é.
E as mulheres também aprenderam da mesma maneira. E A menina ajudando a mãe, né, na cozinha, o menino assistindo futebol com o pai, aguardando sim, que o almoço fique pronto, né? Coisas sim. assim que, que hoje reproduzem de uma forma muito, né? Não, e também aprenderam que mulher bonita, se foi promovida é porque tá saindo com alguém. É, Então eu exatamente. ouvi esse tipo de coisa. Sim. Eu ouvi, não foi uma nem 2 vezes, então, eh As coisas também não podem coexistir. Uma mulher inteligente ser bonita, uma mulher é. inteligente gostar de se cuidar, Uhum, né? É como se uhum. fosse um demérito a gente se Exato. cuidar, né? É, exato. É, isso é muito Depois, quando eu complicado. tive meus filhos também, e, poxa, eu nunca deixei de trabalhar. Mas são períodos difíceis para a mulher que volta Claro, para o mercado de trabalho, muitas nem voltam, é. né, durante a gestação então, assim, a falta de empatia, né, das equipes, muitos tinham, mas outros tantos não, né, porque são pessoas diferentes e de, eh, backgrounds diferentes, mas tudo isso a gente vai vendo, né, ao É. longo do tempo. Por isso muitas desistem, por isso muitas não querem encarar, porque o apoio realmente ele não é dado. O apoio parece que a gente tem que ir conquistando, né. Sim. Quando eu estava grávida, nossa, eu te senti um sono, assim, absurdo. E muitas vezes eu estendia lá um tapetinho na minha sala e eu deitava para dormir depois do almoço. Deitava para dormir depois do almoço. Nossa, eu adorava. E, assim, muita gente não entendia, sabe, não e questionava. É uma questão aí, eu acho até que também entra na questão da empatia, né? É, De você nem tanto assim, de ver, né? A gente tem sempre um olhar questionador para o de outro, de julgamento, né. julgamento, né? E Ana, eu não posso deixar de falar do Mindful Cash. Sim. Meu concorrente, tô brincando. Me conta aqui sobre temas profundos que você lida com leveza, né? Uhum. Eu quero saber, eu sempre gosto de ir lá no fundo, se em algum momento da tua vida você teve medo de usar a sua voz e como que você superou isso? Se isso você utiliza no Mindfulcast. Olha, eu já sofri muito de síndrome da impostora. Ai, por que isso? Me conta. Eu também. É, Todo mundo fala isso. A gente faz isso com muito, a gente, né? muito. É uma crueldade, É, né. é, É uma crueldade, coisa que você não faria nem com a sua melhor amiga, é. A você se gente faz faz. consigo. Consigo. Mas eu aprendi a ir com medo mesmo, então o medo ele existe ainda hoje, né. Mas eu vou com medo mesmo e eu vou contornando isso e vou entendendo que muitas vezes são monstros criados por mim mesma, né, e que de alguma maneira a minha voz, ela tá sendo escutada, ela tá sendo ouvida, ela tá fazendo sentido Ou se tá. pra muita gente. Muito. Mesmo quando eu Você não é me ache, maravilhosa. mesmo quando eu tô com a síndrome da impostora instalada e não me achando boa o suficiente, não querendo fazer, não querendo então, assim, eu acho que eu trago isso para o Mindfulcast o tempo todo, né, porque eu tô ali, diante de várias câmeras, assim como você, trazendo convidados incríveis e tratando de assuntos relevantes dos mais variados. Então eu trago médicos, eu trago psicólogos, eu trago gente da saúde, mas eu trago, esportistas, então Xuxa da natação teve Que comigo, legal. a Fernanda do vôlei Venturini teve comigo, eh, e tantos outros profissionais, assim, que agregam de alguma forma na vida das pessoas através de sabedorias ancestrais, através de práticas, não, como eu digo, não, validadas pela ciência, talvez, sabe. Então, Aham. eu ou sim, né, astrólogos eu trago Ai, para mim tudo é válido. Eu não é, sei, eu acho que você vivenciar aquilo que você acredita, sem pensar nos tais julgamentos, como você falou, eu acho que enfim, é muito rico. Essa hã. questão da síndrome do impostor é muito louco isso daí, porque a gente faz isso o tempo todo. Porque a Uhum. gente esbarra com pessoas que parece que elas
estão aqui para derrubar a gente, né? Hum. Tem dessa forma. Eu, no judiciário, o judiciário ele é muito cruel. Uhum. Eu falava, inclusive, com a Gabriela, que é minha assistente no escritório, que tem muitos juízes e juízas muito ásperas. Existe no judiciário uma cultura muito de se tratar mal, sabe? Parece que não tem delicadeza. E tem dias que você tá legal, tem dias que você tá mais frágil e que Sim. aquela pessoa te derruba de uma forma. Mas assim, você disse algo e eu tenho isso como um lema. Óbvio que no dia você fica baqueada. Semana passada, isso está muito ainda latente em mim, porque semana passada eu vivenciei uma situação com uma juíza. Eu vou falar o que ela disse. Ela pegou e falou assim: eu não estou nem aí, doutora, para o pai que a sua cliente escolheu para o filho dela. Olha só, uma juíza, tá, de direito da vara da família. Bom, enfim, e eu incorporo aquilo lá porque eu realmente defendo com a alma meu cliente, e eu senti a dor da minha cliente. Nossa, eu fiquei mal naquele dia, fiquei engasgada com ela, mas eu sempre pego, aquele momento vai me fortalecer de algum momento, de alguma forma. Essas pessoas, elas também têm o poder de nos fazer crescer. Eu Sim. acredito muito nisso, né? E, enfim, mas é difícil, né? Tá puxado, não tá? Tá puxado, mas aí é isso, né? Quando você fica muito fixa naquilo, que eu sei que você falou, né, que ainda ficou engasgada, tudo, você tá transferindo a sua energia para aquela pessoa, então você tá empoderando ela, né? Tem Você tá razão. empoderando ela. E quem é ela para falar? E por que que isso te afetou, E como a gente né? faz, Ana, para lidar, hein? Você tem algum exemplo prático Eu que você acho que possa a ensinar a gente gente? não, eu acho que bom, exemplo prático não, eu tenho práticas que ajudam muito, as práticas da meditação, da respiração consciente. Essas práticas, elas vão fazendo com que a gente se integre, sabe? E Sei. que a gente saiba se questionar, então, por que que essa fala te deixou desse jeito? Quem é essa juíza para ter te afetado dessa maneira? O que que nela você espelha que de repente é isso que tá te ferindo, né? Porque os relacionamentos, eles são espelho, eles são realmente fazem a gente Legal crescer. isso. Você não escolheu o seu marido à toa. Você e relacionamento conjugal, a gente cresce, né? Opa! Ou se cresce, então Todo dia! todo dia. Então, assim, esses relacionamentos, você tá certíssima, a gente cresce com os relacionamentos, os fáceis e os não fáceis, né? Mas é tudo como a gente também coloca em perspectiva, então como a gente denomina isso, como a gente fala disso pra gente mesma, né? Então você vê, eu não usei relacionamento difícil, eu usei não fácil, tem outro peso, Sim. né? Tem outro peso. Então, é muito como a gente fala. A palavra tem poder, eu acredito muito nisso. E a gente é energia, tudo é energia. Então, por que que você está colocando a sua energia, tá gastando a sua energia com coisas que, de repente, E você você... acha que a gente pode se treinar para que isso aconteça? Porque, às vezes, as pessoas em geral, talvez nem todas, mas sabem que a gente não pode. A gente até fala, até eu Uhum. comecei falando, a gente não pode jogar a energia da gente. Depois a gente vai, escorrega e percebe que É. fez tudo errado. Tem como a gente se treinar para a gente estar alerta, alerta de uma forma que não nos Sim, consuma, você sim. entende? Entendeu a minha pergunta? Não, com certeza. O nosso cérebro é plástico. A neuroplastia, andam falando tanto disso. Neuroplasticidade. É. Então, antigamente a gente achava que só a criança até 6, 7 anos é que aprendia, né? Aham. Aí você matava a criança de tanta língua que colocava, que queria que falasse todas as línguas até os 6, 7 anos. Não é assim. A gente aprende pro resto da vida. Então, os nossos comportamentos, eles são a nossa rotina. Eles são, sabe aquela pessoa que só reclama? Sim. Ela aprendeu a reclamar. É essa a maneira que ela funciona no mundo. Aquela pessoa que tá, e eu não tô falando aqui de positividade tóxica, Tá, tá? eu Que entendi também bem. entrou em outra esfera aí, que o pessoal pegou bode agora de ser feliz, né? É. Porque não pode mais, então. Gente, eu discordo completamente disso. Eu acho que a gente precisa realmente reaprender a ter contentamento. Eu nem vou falar de felicidade, porque eu acho que é uma coisa tão efêmera. Mas Aham. assim, é você estar contentamento.
contente, você é joy, né? Em inglês não tem essa tradução realmente Literal, no real significado do que joy significa. Mas é uma alegria de viver. É alegria de viver, é contentamento, é você vibrar na gratidão, ao invés de vibrar na escassez, na falta. Ai, que bonito isso. É isso. É isso. Eu até usava, do meu tempo, denunciando a idade aqui, o jogo do contente da Poliana. Você lembra? Aham. Ela fazia Opa! isso, né? E é muito. Eu também. Nossa, eu penso 100% como você. Não tinha parado para pensar, mas penso igual. Porque as pessoas parece que ela, sabe, não se permitem serem felizes e depois reclamam, É, né? Como se falar de estar contente, de transformar. Poxa, se você pode ver o copo mais cheio, né? Menos cheio ou mais cheio, ou sim, mais vazio, ou, né, ou menos sim, cheio, por que não? Você é. ter aquela visão positiva da coisa, né? Eu também vou, então, entregar a minha idade. Sabe como era meu apelido Ah, quando eu era mais nova? Poliana? Poliana. Já gostei. Porque Tá vendo que vem da infância? menina, eu vivia isso. Eu vivia isso, porque pra mim era isso, assim, eu sempre enxergava o lado bom das coisas. E continua sendo assim. Porque, gente, se eu for ficar reclamando da vida, pronto, vou ficar estagnada. Eu acho isso lindo, porque assim, isso é seu. E aí, isso é que eu gostaria até de finalizar, mas assim, mais uma vez, você não foge à regra. Todas as pessoas que sentam aqui e trabalham com você hoje, trabalha com essa questão, eu sabia que desde criança você tinha essa essência sua, que você simplesmente aflorou, cuidou dela, para que hoje você nos ensine, né, como viver melhor. Porque é o que a É, gente quer. A vida, a gente não tem como a gente afastar os momentos ruins, as tragédias que podem acontecer, né? Enfim, é tentar passar por isso da melhor forma para a gente, enquanto neste plano, a gente possa evoluir, né? é. Eu vejo assim. E aí eu queria que você dissesse para mim, me colocasse, qual conselho que você daria para uma mulher que está nos ouvindo agora, que ela está exausta, perdida, desconectada de si mesma? O que que a Ana, lá com a sua essência, poderia falar para ajudar essa mulher? Pode até usar a câmera se quiser, toda sua. Você precisa se colocar em primeiro lugar. Deixar de achar que isso é egoísmo. Acaba com essa crença limitante. De um pote vazio não sai nada. Eu chamo a minha comunidade de pote cheio. Então, se você enche o seu pote de amor, abundância, prosperidade, autocuidado, autoamor, você transborda isso. Porque de um pote cheio, oco, só sai descontentamento, frustração, culpa. Você jogar a sua frustração nos outros, você gera uma bola de neve que isso só te puxa para baixo. Então, assim, se coloque em primeiro lugar, não se sinta culpada por isso. Você pode ter certeza que se colocando em primeiro lugar, você vai ter muito mais para dividir com quem você ama. É isso aí, eu tenho certeza que você encheu bastante o potinho de todo mundo aqui hoje. Fala para mim as suas redes sociais, para quem quiser te achar. Sim, é @AnaVolpon em todas as redes sociais, então LinkedIn, Instagram, YouTube. O meu podcast, inclusive, está dentro do meu canal Ana Volpon. TikTok, as principais eu tô ali. Então tá bom. Ana, olha, muito obrigada pelo seu tempo de novo, pela sua entrega, pelas suas palavras. Né, passou muito rápido. Foi mesmo, foi uma delícia, Foi Lê, muito bom obrigada. e muito obrigada e parabéns por ser esse ser humano assim tão diferenciado. Ah, imagina, Verdade. gente, obrigada. Eu que agradeço, parabéns pelo seu programa, eu espero que chegue aí ao maior número de pessoas possível e que se inspirem, né, nessa conversa gostosa. Obrigada, viu? Obrigada a você, com pote cheio, saindo daqui todo mundo com pote mais cheio. Nos siga nas redes sociais, @AlessandраNosoalves, @FemininoCast. Estamos também no YouTube, no Spotify. E semana que vem, mais um episódio. Lembrando que todas as quartas-feiras, às 19 horas. Um beijo grande. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.